Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do Escancar Agro, podcast que vai escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estou aqui eu, Josi Prado e Rinaldo Grassi. Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem. E hoje com um convidado super especial, Marinho Hermes. Tudo bem, Marinho? Tudo bem, bom dia. Bom dia, é um prazer ter você aqui com a gente para bater esse papo. Vamos falar muito sobre liderança, né? Para nós é uma satisfação estar aqui, falar sobre um tema que a gente gosta muito. Né? Que bom. Que é o grande desafio, liderança. Exatamente, liderança, desenvolvimento, né, profissional. Perfeito. E o Marinho, pessoal, que tem uma larga experiência aqui, né? São mais de 14 anos de atuação, né, Marinho? Sim. E eu vi lá a visão de vocês, né, que era ser a empresa de treinamento e desenvolvimento pessoal referência da região oeste, né? Eu acredito que vocês já atingiram essa missão, essa visão, né? A nossa visão ela já está atingida. Agora, o nosso propósito, né? Que a gente tem um propósito, eu e minha esposa Jaqueline, que é transformar a sociedade através da transformação individual. Então, a gente trabalha foco na pessoa, desenvolvendo a pessoa, a gente vai transformar a sociedade. E confesso que aqui em Luiz Eduardo Magalhães a gente tem conseguido atingir o nosso propósito. A gente já somos responsáveis por várias empresas que abriram nesse período que a gente está aqui, vários casamentos também que já aconteceram aí de pessoas que vieram para os nossos treinamentos. Enfim, a gente está muito feliz, foi muito bem recebido aqui na região oeste da Bahia. Olha, vou querer saber mais sobre isso, né? São mais de 300 empresas, né, que já passaram pelo treinamento de vocês, mais de 7 mil alunos. Isso. Então, assim, são números surpreendentes. Você que é formado, né, em administração, tem pós em gestão do agronegócio, né, e formado pela Dale Carnegie University. Eu trabalhei na Dale Carnegie, então formado pela Dale Carnegie University. Trabalhei muitos anos no Rio Grande do Sul, uma parte aqui também na Bahia, então formação internacional também, mas na área comercial daí, na parte de vendas aí, a minha formação internacional. E também a parte da formação de gestão de pessoas, ela é feita também, é feita no Brasil, mas com professores americanos, né? Que legal. E para quem lê um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal, né, a Carnegie é referência, assim, em relação a esse assunto, né? E especificamente, né, a gente chamou você aqui, Marinho, porque além de toda essa experiência, vocês têm se especializado cada vez mais no agro, né? Perfeitamente. Por conta da região. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a trajetória de vocês, de onde vocês vieram, né? Como foi essa construção desse trabalho aqui na região. Perfeito. Bom, nós somos, os últimos anos antes de vir para a Bahia, a gente trabalhava na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com uma realidade agrícola um pouco diferente. Nós, quem conhece o Rio Grande do Sul, são pequenos agricultores, eles se reúnem em cooperativas, então a gente tinha mais um contato com cooperativas do que diretamente com o agricultor. Alguns grandes agricultores sim, né, mas nada comparado com o que temos aqui. Com a vinda para a Bahia, houve assim, uma mudança, até para nós, de conhecimento nesse sentido, né? Que aqui nós temos grandes empresários agrícolas e a gente buscou formação, entrou diretamente nessas dores que eles têm, né? Principalmente na parte de gestão de pessoas, né? Hoje, eu estava lendo há pouco tempo atrás uma reportagem, hoje nós temos salários de grandes CEOs de empresas agrícolas na faixa de R$200 mil mensais. Eu vi essa notícia. Então, assim, são grandes empresas. Então, a gente fez essa busca, percebeu essas dores, né? Um pouco mais também da minha vivência, que também filho de agricultor, pessoa que está lá no campo, lá no Rio Grande do Sul, vir para cá, gosto muito da agricultura. Meu primeiro objetivo de vida era me formar em agronomia, mas na época não tinha condições, aí fui para o comércio, me especializei, trabalhei em cooperativas, então sempre ligado ao agronegócio. Com a vinda para cá, a gente percebeu que a gente precisava, enfim, entrar mais nesta área, pelo tamanho das empresas rurais que nós temos aqui. E aí, Jaqueline mais na parte de inteligência emocional, eu na parte mais de gestão e liderança e relações humanas, a gente está desenvolvendo esse trabalho. Com a pandemia, a gente teve algumas mudanças no perfil, né? Nós tínhamos antes muitas turmas abertas, que é o que é uma turma aberta? Nós tínhamos
colaboradores de várias fazendas que vinham para formar uma turma. Com a pandemia, isso mudou. Hoje nós temos muitos trabalhos por demanda. Eu quero, mas eu quero aqui para minha equipe. Certo. Então isso mudou. O que acontece? Ficou artesanal o trabalho. Antes era um trabalho mais pronto, está aqui, eu vou entregar isso para todo mundo, esse trabalho está pronto. Com isso, com a pandemia, a gente percebeu essa mudança no cenário e hoje a gente tem feito trabalhos por demanda. A gente vai, faz toda uma investigação, uma pesquisa sobre a empresa, monta um trabalho específico. Ficou bem artesanal o negócio. Bacana, ficou sob demanda, né? Sob demanda, e quais são essas, quando você vai lá e faz esse diagnóstico, assim, o que são as principais dores aí, o que tem em comum aí que o pessoal precisa trabalhar? São vários desafios hoje, né? Primeiro, a falta de profissionais, né? Luiz Eduardo, posso dizer que não há desemprego. Hoje, pra você ter uma ideia, as pessoas nos pedem por semana, são mais de 30 profissionais. Em todas as áreas. Estou falando aqui desde um operador até um CEO, um gerente que vai tocar todo o negócio. Então, precisa. Hoje o Luiz Eduardo, na parte, não tem desemprego. O que nós temos é uma falta de profissionais qualificados. Então, vamos lá. A falta de qualificação é um problema sério. Então, os empresários vêm para mim e dizem, Marinho, eu estou precisando de um profissional nesta área. Eu sempre pergunto, qual é a tua velocidade? O que você precisa? Você precisa para logo? Eu preciso para logo. Bom, então você vai ter que investir, você vai ter que buscar esse profissional ou fora daqui ou vai ter que tirar de alguém, né? Não tem jeito. Sim. Né? Eu tenho tempo. Bom, daí a gente vai sentar e vai preparar essa pessoa para assumir um cargo de liderança. O que eu vejo em alguns lugares é a tal da incompetência adquirida. O que é isso? Eu sou um bom... Vou dar um exemplo aqui. Eu sou um bom operador. Aí na minha fazenda eu preciso de um coordenador. Eu pego o meu melhor operador e não preparo ele para a gestão de pessoas. Perfeito. E aí ele adquiriu uma incompetência. Ele era bom lá. Agora que ele veio para cá, ele acabou se tornando incompetente. Incompetência adquirida. Eu passei por isso. Eu, quando jovem lá no Rio Grande do Sul, eu era gerente administrativo, me passaram para uma gerência geral, aí gerenciar pessoas, e eu não estava preparado. E aí eu adquiri uma incompetência que eu não tinha. Eu era bom lá, mas quando eu passei para a gestão, não tinha experiência e não fui preparado para isso. Então, hoje as empresas têm que cuidar disso. Nós temos bons profissionais. Agora, quando eu quero promover ele, eu tenho que preparar ele para esse caminho. Né? E o que acontece muitas vezes? Não prepara, coloca a pessoa no cargo de gestão, ela não tem experiência de lidar com pessoas e acaba perdendo ela, porque ela se frustra. Né? Então, esse tato a gente tem que ter. Ontem de noite eu falava com um agricultor, ele disse, Marinho, com o que eu estou vendo aqui, eu vou mudar o meu modo de agir e de pensar com eles a partir de agora. Eu estou montando a equipe, eu preciso contratar 4 gerentes para minha fazenda e agora eu sei como lidar com esses 4 para não perdê-los. Então, hoje, as dores hoje é gerir pessoas. Por quê? Nós temos dentro de uma organização, dentro de uma fazenda, a gente diz assim, várias gerações. A gente tem uma geração mais velha, que é mais focada em conquistar alguma coisa, a casa própria, o carro e tal, e temos essa geração mais nova que vem com mais propósito de vida do que conquistar alguma coisa material. Então você vai ter que lidar com todas as gerações de uma forma diferente. Você não vai poder tratar todo mundo igual, porque você trata todo mundo igual, você acaba perdendo algumas peças importantes. E hoje perder pessoas, eu vejo assim, gera um desconforto emocional e financeiro também, porque não é fácil. Você tem todos uns custos e também todo um custo de preparar a pessoa também. Né? E o que eu vejo em alguns lugares também, quando você contrata uma pessoa, a falta de esse acompanhamento durante os primeiros meses, os primeiros dias. Larga a pessoa lá e ela tem que se virar sozinha, né? Ou pouca instrução ou pouca frequência. Eu sempre digo assim, você contrata uma pessoa, vamos lá, vamos analisar, como é que está o conhecimento dela? Ela tem? Bom, se ela não tem, eu tenho que treinar. Mas se ela tem, vamos lá, se formou hoje, né? Sou agrônomo e me formei hoje, vou começar a trabalhar. Bom, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho habilidade, por quê? Estou começando agora. Então, se eu tenho uma pessoa nesse perfil na minha equipe,
ela tem conhecimento, mas não tem habilidade, a minha frequência de acompanhamento ela tem que ser mais direta, assim, tem que ser mais vezes, a frequência tem que ser maior. Não, mas eu tenho o cara lá, ele é formado, trabalha há mais tempo, está começando na minha empresa, bom, aí a minha frequência pode ser maior. A distância entre o acompanhamento pode ser maior. Então, essa análise. Outro desafio gigante que nós temos aqui é a adaptação de alguns profissionais que vêm a uma empresa familiar. Essa semana que passou, eu estava conversando com um empresário. É o quê? Uns 90% de empresa familiar aqui na região? Então bem grande. Ele está contratando um rapaz de uma multinacional, está vindo trabalhar com ele. Marinho, como é que você vê isso? Eu digo, vejo com bons olhos. Agora, vocês dois vão ter que se entender até aonde vai cada um. Porque ele vai vir cheio de ideias, cheio de processos, cheio de... Né, certeza. E aí vai pegar uma pessoa de uma empresa familiar. Então, vocês dois vão ter que sentar, combinar até onde vai cada um. O que você espera dele, o que ele espera de você e a autonomia de cada um nesse sentido. Então, outro grande desafio, né, nesse sentido. Mas a gestão de pessoas hoje é o gargalo. Nossa, isso que você falou, eu nunca tinha me atentado, né? Como isso é comum, porque você falou, eu já pensei em vários exemplos de pessoas que ganham essa incompetência adquirida, né? Inclusive, nós nos identificando em muitas passagens dessa, né? Sim, e assim, às vezes a pessoa, além de não estar preparada, ela ainda exerce funções do cargo anterior. Então, parece que ela fica com uma dupla função, digamos assim. Ela não consegue se desvencilhar porque para gerir pessoas, você tem que só gerir pessoas, né? Você não pode estar no operacional. Exato. E aí tem um grande desafio. Eu dou alguns exemplos. Eu estou com uma fazenda aqui. Colocaram, então, ele é o melhor operador, só que ele gosta de operar. Certo? Aí qualquer coisinha que acontece, qualquer pepininha que acontece, onde ele está? Na máquina. Na máquina. Porque ele gosta, e aí entra o processo de delegação. Perfeito. Essa parte da delegação. Rapaz, você agora, eu disse para ele, você é gestor, você não é mais operador. Mas a gente gosta, e isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Eu vou dar um exemplo simples, que eu aprendi, eu tinha um diretor que ele me batia demais, mas para me aprender, né? Eu lembro, contar rapidinho aqui uma história. Uma manhã, eu era parte comercial, era da parte comercial da empresa, e eu morava na empresa, nós tínhamos um apartamento na empresa, e aquele dia, ele estava lá na filial, onde eu estava, o diretor. E eu estava fazendo meu chimarrão, de manhã cedo, 7 da manhã, fazendo meu chimarrão, tranquilo, vem ele. Bom dia. Bom dia. O que você está fazendo? Meu chimarrão, olha. Por que tu está fazendo? Porque eu quero tomar. Quero fazer chimarrão, eu quero tomar. Não é essa a pergunta que eu te fiz. Eu te fiz a pergunta, por que tu está fazendo? A copeira que nós tínhamos na época, eu disse, a dona Eliana aí não sabe fazer chimarrão, entope, ou a água fica muito quente, ou muito fria. Diz ele, dona Eliana, vem cá. Seguinte, vai 30, 40 quilos de erva fora hoje, mas ela vai aprender a fazer o teu chimarrão. E aí que vem a lição, porque eu não te pago para fazer chimarrão. Eu te pago para vender. Então, e dona Eliana, você já sabe que o Marinho está aqui. Você sabe que ele está aqui. Então, o teu chimarrão dele tem que estar pronto na sala dele. Porque eu não te pago para fazer chimarrão, eu te pago para vender. E esse é o trabalho dela. Então, muitas vezes, tem coisas que a gente gosta de fazer, mas que não é nossa função. Nós estamos em cargo de gestão ou em qualquer outro cargo, tem a pessoa lá dentro para fazer. E eu vejo muitas empresas, principalmente familiares, que até contratam um profissional, mas não deixam a pessoa trabalhar. Acontece muito. Estão lá fazendo. Eu tive um caso de um frigorífico em que ela contratou um gerente de produção. Eu entendo que empresas familiares, quando é pequeno, quando a gente está começando, a gente tem que fazer tudo. Mas se você for uma pergunta, nesse caso, eu já vi várias vezes isso, de pega lá, contrata, principalmente na área administrativa. Contrata o cara lá, gerente administrativo, o cara vem com uma baita de uma bagagem, né? E aí o cara não consegue executar. O quanto disso passa também por uma desconfiança? Essa aqui entra o cerne da delegação, confiança. Tá? Gente, a gente tem que trabalhar com erros e acertos quando falamos de delegação. Não tem, eu contratei, eu tenho que confiar.
Se vai dar problema, vai ser descoberto logo. Isso não tem jeito. Então, tem que trabalhar com essa questão de erros e acertos. Se você, né, você que vai nos ouvir aí, tem dificuldade de delegação, o que eu sempre digo? Começa pela coisa mais simples, para você começar a adquirir confiança na pessoa. Porque não tem jeito, você vai ter que confiar. Se você quer crescer, eu estou com um empresário aqui, de Luiz Eduardo, ele disse, não, eu quero ser como grandes empresários aqui da cidade, que tem tempo para pensar um negócio e tal, mas ele centraliza demais nele. Falta de confiança. Perfeito. Falta de confiança. Isso para ele, começa com pequenas coisas, delega algo que se der algum problema não vai afetar tanto lá na frente. E não tem jeito, a gente tem que trabalhar com isso. Se você não confiar nas pessoas, você não vai crescer nunca. Delegue e deixa dentro de um risco calculado, né? Tipo, se pegar nessa área aqui, se ele errar, beleza, tem um impacto, mas não é tão grande, né? Começa assim, né? E eu vejo algumas pessoas que, quando vai trabalhar a delegação, trabalha a delargação, né? Que é a falta do acompanhamento. Não, você vai ter que estar em cima. Você vai ter que ter uma frequência junto com a pessoa, estar com ela ali, porque tudo é novo. Tem-se também uma coisa enraizada em algumas empresas rurais daqui, que é uma cultura. E aí... Vamos lá, vamos mais longe ainda. Eu estou agora começando um trabalho numa fazenda que a cultura é erro zero. E isso está atrapalhando. Por quê? Está sobrecarregando os líderes. Como é erro zero, as pessoas estão com medo de tomar decisões. E aí o quê? Sobrecarrega o líder. Perfeito. Porque, então eu tenho medo de errar, aí eu vou lá pedir, qualquer coisinha eu vou lá pedir o como fazer para o meu líder. Então, lá nós estamos com um trabalho gigante nesse sentido de mudar essa cultura, da pessoa ter a liberdade de tomar a decisão. Outro, pensando ainda em delegação, eu sempre digo, dá autonomia. Até onde vai a autonomia da pessoa? A pessoa tem que ter autonomia para tomar decisões. Você não pode engessar, voltar tudo para ti para tomar decisões. Eu estou com um grupo, está fazendo um trabalho, ontem eu estava fazendo a mentoria, que centraliza a tomada de decisões numa pessoa só. E isso está atrapalhando todo o processo, porque demora a tomar decisão. Então, as pessoas têm que ter autonomia. E tem uma frase de um amigo meu que diz assim, as pessoas defendem o mundo que ajudam a construir. Então, as pessoas querem estar dentro, elas querem ajudar. Então, volto lá, confiança. Verdade. Não tem jeito, você tem que confiar. E quando você vai dar um treinamento nessas empresas assim, e você percebe que quem precisaria mais de treinamento era quem contratou o seu treinamento, como é que você faz? Essa é uma coisa que a gente sempre fala para as empresas, na parte de liderança não existe de baixo para cima, é tudo de cima para baixo. Tem que começar com a cabeça pensante lá em cima. Tem algumas empresas que eu até aceito começar com os gerentes, mas eu digo, você vai ter que vir. Você vai ter que estar também... Por quê? O que acontece? Concordo com você. Porque assim, eu começo a trabalhar modelos de liderança que daqui a pouco, por não conhecer o gestor, ele acaba podando, interrompendo projetos. Aí o colaborador diz, não, espera aí. Eu estou vendo um modelo de gestão aqui, mas não estou conseguindo ver isso no meu gestor, no dono da minha empresa. Ele troca. Aqui não é dinheiro. Então esse é o desafio, é de cima para baixo. Tem que mudar essa mentalidade do gestor para daí descer, para ramificar para os demais setores daí. Então você sempre oferece junto, né, essa em forma de mentoria. Exato. Na verdade, pelo que eu entendi dele, é tipo caráter básico, né? Sim. Tem que estar lá. Exatamente. Porque senão, o que eu digo? Até posso treinar. Teve um caso aqui de uma empresa, eu quero lá só eles e tal. Eu não preciso, né? Aí eu disse, eu vou fazer o trabalho, mas eu já vou te dizer agora, o risco de você perder eles é gigante. E daquela equipe que nós tínhamos de 20, hoje 2 estão lá. Por quê? Aquilo que eu falei, ele não enxergou o modelo de liderança, não enxergou o modelo de gestão, ele vai trocar. Né? E essa questão de liderança, né, Marinho? Não sei, assim, na minha percepção, parece que é muito uma coisa natural, né? Alguém nasce líder, não sei você, Rinaldo. Eu acho que tem muita habilidade envolvida, né? E quando uma coisa é habilidade, ela é treinada, né? Ela é estudada, Eu concordo com predisposição, mas não impede de que alguém... Isso eu tô falando, né? O Marinho tá aqui para confirmar, né? Mas acho que não impede quem não tem exercer essa função, né? Exatamente. Tem alguns perfis emocionais que têm uma facilidade maior. Tem alguns perfis, por exemplo, que é a base da força,
que é aquele líder que é... É o chefe. É o chefão, né? Aí eu posso citar alguns nomes internacionais aí que tem esse perfil, por exemplo, Donald Trump, né? O próprio Putin, né? São gestores que têm uma força que é através da força. Dominância lá em cima. Dominância lá em cima. Agora, tem outros líderes que conseguem isso através de um trabalho mais de exemplo, de trabalho mesmo. Aí eu estou falando de um Nelson Mandela da vida, né? Então, tem perfis, sim, que se adaptam melhor à liderança e outros que têm que desenvolver. Quando se fala de liderança, como é que eu lidero as pessoas? O que acontece é que, na grande maioria dos líderes, eles querem trabalhar o comportamento do outro, certo? E esquecem de algumas coisas básicas. Então, eu sempre digo assim, quando você quer liderar pessoas, o teu primeiro passo é olhar para o relacionamento. Como é que tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive um engenheiro de uma multinacional aqui da cidade. Ele disse, Marinho, meu desafio aqui hoje é que eu não consigo engajar as pessoas. Às vezes eu preciso que, por exemplo, do setor tal, ajude o outro setor, ou preciso que fique no final de semana, fique um pouquinho depois do horário, eu não estou conseguindo. Primeira pergunta que eu fiz para ele, como é que está o teu relacionamento com os teus? Como assim? Qual foi a última vez que tu sentou para conversar como é que está a família? Como é que foi a última vez que tu almoçou com os caras na cantina? Eu dizia ele, olha, às vezes eu vou para a cantina. Então eu disse para ele, olha, tá difícil, porque tu não tem a base, tu não tem o relacionamento. Então tem que criar. Eu tive um outro empresário aqui, assim, nem bom dia ele dizia para a equipe. É aquele negócio lá, Marinho, do jogador tem que correr pelo técnico, né? Exatamente. Então, assim, ele nem bom dia. Ele tinha um salão aberto da parte administrativa da fazenda, que ele entrava e ia para a sala dele. Eu disse, qual foi a última vez? Você tem que sentar, não digo todo dia, mas de tempos em tempos você tem que sentar individualmente com cada um, conversar, ver como é que tá. Porque, assim, dentro da empresa, você não tem uma pessoa lá. Você tem um pacote. Você tem toda uma família, você tem todo um extra... Fora a empresa que você vai ter que administrar. Então, relações humanas é o teu primeiro passo. Fortalecer isso, estar próximo da pessoa. Consegue isso está próximo? Bom, aí nós vamos evoluir. Aí nós vamos para a parte de engajamento. Como é que eu faço com que as pessoas queiram estar comigo, que elas queiram ou pensam do meu modo de pensar, queiram fazer, que eu não preciso estar cobrando. Eu brinco no treinamento, né? Eu vou lá com um bilhete aéreo e digo, olha, gente, tudo por minha conta, a gente vai passar uma semana na Europa, mas você pode ligar para casa, você pode ligar para a empresa dizendo, estou indo passar uma semana na Europa e passar em casa, pegar as tuas coisas, e não pode falar nada além disso no telefone. Quem vai? Alguns ficam, eu vou e tal, os outros pensam um pouquinho mais. É aquele negócio, quando você não está na empresa, as coisas funcionam como você estaria, então aqui entra o engajamento. Então você tem que trabalhar isso. E aqui entra também a parte da comunicação. Então comunique-se a todo tempo. Tem até uma história que eu estava lendo outro dia, que o exército americano, quando invadiu o Vietnã, os soldados capturados, eles eram separados para não se comunicarem entre si. Só que o exército americano, já sabendo que isso poderia acontecer, eles criaram sistemas para se comunicar, algum tipo sonoro, uma batida nas árvores e tal, para que quem estivesse na solitária ficasse sabendo de como estava, até as atividades em campo. Então eles continuavam mantendo a comunicação para manter o mesmo pensamento. Porque se afastou. Hoje o que acontece nas empresas que eu vejo é lá o pessoal do administrativo brigando com o pessoal do campo na fazenda, né? Então não há uma comunicação entre os setores. E aí, quando um fica isolado, é que nem você tirar uma brasa do braseiro, ela vai apagando, né? E vai criando ruídos, e aí, então é comunicação. E o topo da pirâmide, que eu sempre digo, aqui entra a parte da liderança, que eu vejo alguns empresários não conseguem lidar com isso, que é lidar com um comportamento inadequado. Então eu só consigo isso se eu conseguir, as outras etapas estão perfeitas. Que aí é quando eu começo a trabalhar com algum comportamento de alguns, por exemplo, a pessoa se atrasa ou não cuida do equipamento, né, é desleixado nesse sentido.
E aí como é que eu sento para conversar com a pessoa, para trabalhar esse comportamento? Eu vejo alguns líderes fugindo disso. Porque não é fácil você sentar com uma pessoa que está atrasada na meta, que tem um comportamento inadequado. Não é tão simples, né? Eu tive um caso aqui de uma dona, né? Até ontem de noite no treinamento a gente falava sobre isso. A dona de uma empresa, e aí eu pergunto, ela descobriu que o genro estava roubando a empresa. Nossa. O genro. Conversa fácil de ter depois. Não, é simples. Nossa. É você sentar e conversar, né? Ela veio conversar com a gente. O medo dela, tá? Era que ele pegasse a filha dela e os netos e fosse embora. Esse era o medo gigante dela. Perder a família. Ela disse, Marinho, eu não vou falar. Eu vou deixar assim, eu vou trocar de setor e tal. Eu digo, olha, você tem que falar. Mas não é o que você vai falar. É como você vai falar isso aí. Tá? Ele disse, esquece essa palavra roubo, tira o foco disso aí. Enfim, criamos uma estratégia, dependendo da conversa, aqui vai uma dica, dependendo da conversa que você vai ter com uma pessoa, essa conversa nunca pode ser dentro da empresa ou dentro de casa. Eu sempre digo assim, tira da zona de segurança. Você vai falar com uma pessoa no setor dela, ela está no mundo dela, no reinado dela. Ali ela está com a guarda levantada, ela está protegida. Tira dali. Leva. Eu disse para ela, você vai tirar ele lá de dentro. Essa conversa não pode ser dentro da empresa. Porque lá ele vai subir, ele vai tá dentro do ambiente dele e ele vai ser resistente a essa conversa. Aí ela tirou ele, veio aqui para o centro, aproveitou uma oportunidade. E aí num café ela fez a pergunta, né? Que eu sempre digo assim, conduz com perguntas. Quando você vai conversar sobre assuntos delicados, conduz com perguntas. Perfeito. Porque a gente tem, às vezes, a tendência a fazer afirmações, né? Não, em vez de afirmar, pergunta. E você joga pro outro, né? Exatamente. E aí ela perguntou, moço, você tá com problema financeiro? Ele negou. Aí ela desconversou, fez outras perguntas e tal, continuou a conversa, sustentou a pergunta. Aí ele pergunta, não, por que você não me pergunta isso? Não, porque você precisou pegar tantos R$1.000 no caixa da empresa. Aí a casa caiu, né? Estava cheio de problema financeiro. Enfim, acertou, ele continua na empresa. Essa história, quem sabe, sou eu, a Jaqueline, que trabalha junto com a gente, ele e ela. Ninguém mais, nem a filha sabe, nem o marido dela sabe. Então, assim, ela conduziu de uma maneira, ela disse, Marinho, que se fosse antes, eu ia para acusação. E assim eu trabalhei, eu entendi o que estava acontecendo. E aí aqui entra um fator. Quando você vai trabalhar pessoas, entenda o que está acontecendo antes. Tem que entender o que está acontecendo antes para daí começar a tomar decisões. Não, a gente vem e afirma. Porque se você já vai para o julgamento, a pessoa já fecha e você não consegue nada do que você pretendia. Né? Então, assim, a parte da liderança começa, primeiro, volto a falar, relações humanas. Como é que está o teu relacionamento? Tem sintonia? Né? Ou tem um ruído aqui no meio? Ou uma barreira que eu preciso passar? Então começa por ali. Depois eu trabalho a questão do engajamento, que as pessoas queiram estar ali, queiram estar junto comigo e tal. Aí eu começo a pensar em trabalhar comportamentos. Tá? Nesse caso dessa senhora, nós estamos falando de família, nós estamos falando de um roubo. Isso aí explica bem, exemplifica bem o que você falou lá. Não é um funcionário, é um pacote que está por trás. Né? Exato. Nesse caso aí, nós estamos falando de família. E se tem um conceito que a gente tem aqui, é proteger a família. Né? Então, eu disse para ela, não, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Porque assim, erros podem acontecer. Sim. Atire a primeira pedra quem nunca errou, né? Exato. Então, assim, erros podem acontecer. Então, é como eu lido com isso. Porque às vezes eu tenho lá um diamante que precisa ser polido. E aí eu vejo, é muito mais fácil demitir do que encarar o problema. Sim. Às vezes a pessoa, por ter esse poder, né, de tirar lá essa quantia, às vezes a pessoa tem, não, vou tirar aqui, ninguém vai saber, depois eu reponho, né? Às vezes ela começa assim. Não tem nem a intenção de, vou só roubar, que nessa palavra pejorativa, né? Às vezes ele pensa, não, depois eu devolvo, ninguém vai... Então, às vezes, a intenção não é aquela também, né? Mas mesmo assim, por isso que tem que lá, conversar, foi lá e pegou o negócio. Eu tenho um ditado que a gente tem que mudar alguns ditados, né? A ocasião faz o ladrão, né? Não é assim o ditado. A ocasião revela. Sim. Porque se você não importa a ocasião. Então ele vai revelar. Então a ocasião revela o ladrão. Não é a ocasião faz o ladrão. Então, nesse sentido. Enfim, é um desafio hoje, em parte de você liderar pessoas e processos. Né? E vendo você falar sobre isso, me veio tanto na cabeça também a relação de pais e filhos, sabe? Porque é exatamente isso também. Às vezes você quer
você tá focado no comportamento do seu filho e às vezes você não tem o relacionamento, não tá em dia, digamos assim, para você ir lá e conversar. Né? Pensando também, né? Liderança tem tudo a ver, né? Exato. A gente trabalha também na questão auxilia na questão de sucessão familiar, né? Que é um desafio hoje, né? Eu sempre digo para alguns pais, coloca teu filho, se tem um modelo japonês, né? Coloca teu filho trabalhar em uma empresa primeiro, antes de trazer ele para dentro da sua. Né? Legal. Eu tenho vários exemplos aqui da Bahia, por exemplo, de pais, grandes fazendeiros que mandaram os filhos operar a máquina nos Estados Unidos. O cara começou operando trator lá, colheitadeira, para sentir as dores, para você ter que passar a responsabilidade, né? Ou traz lá dentro da fazenda já, ó, desde pequenininho, ó, você vai começar lá e vem trazendo. Mas o ideal ainda era colocar em uma outra empresa para sentir essa dor aí, para trazer, né? Esse é um grande desafio hoje. Sucessão familiar hoje dentro das fazendas, principalmente, é algo que eles têm que olhar com mais carinho, né? É todo um trabalho aí. Tem exemplos de grandes empresas que fizeram isso e hoje, por exemplo, tá todo mundo lá dentro. Os primos já estão lá dentro da gestão, tem uma parte organizacional tranquila, cada um sabe o seu papel, cada um buscou conhecimento em determinadas áreas e há uma sinergia muito boa. E tem empresas ainda que uma boa parte delas ainda não está com essa operação montada, né, essa organização, tanto patrimonial quanto familiar, para assumir. Nós temos um caso aí, por exemplo, a filha não quer. Ela não quer trabalhar, ela quer um negócio, mas ela não quer estar lá dentro. Então tem todo um conceito, o pai, mas eu construí isso aqui, eu fiz tudo isso, a minha filha não quer. Não é isso, ela só não quer trabalhar ali dentro. Exato. Ela quer tocar um negócio. Então essa questão é um trabalho a ser feito. Você pensa que a gestão, você vai investigar, é um problema de relação mesmo, né? De alguma mágoa, Exatamente. É interessante. Entendi. E os valores dessas duas gerações diferentes? A gente tem conversado com algumas pessoas aí, né? E visto assim, a primeira geração lá, dos pioneiros lá, quando vai ter uma relação comercial, por exemplo, leva muito em consideração o histórico que teve com aquela pessoa, né? Então, cheguei aqui desde a época do barracão de lona, esse cara sempre esteve do meu lado, na hora ali, e às vezes até continua comprando, vamos dizer assim, porque tem esse relacionamento com aquela pessoa de longa data, né? E a próxima geração você vê que já não tem mais muito isso, né? Tipo, cara, eu quero saber qual que é o preço, qual que é o valor aí e me manda aí por WhatsApp mesmo, não precisa nem vir aqui, resolvo isso em 5 minutos, né? Como é que você vê essa dinâmica na sucessão aí? Olha só, é um grande desafio hoje. E ainda volto, né? O relacionamento, ele continua valendo e vai valer muito ainda, né? As pessoas buscam isso, claro. Aqui nós vamos falando de vendas agora. Quer mais café? Não, tá bom, não, sim, tá bom. Obrigado. A relação de vendas agora. O cliente campeão do antigo lá, que era o pai da família, ele vai continuar sendo. E se eu não criar um bom relacionamento aqui, o filho não vai ser meu cliente campeão. Que é o que é o cliente campeão? Aquele que me vende, aquele que, né, que me estimula, que está sempre do meu lado, que me vende para as outras pessoas. É o grande desafio hoje da parte comercial manter um relacionamento com o filho também. Mas é relacionamento, não tem jeito. Claro, hoje está mais... o mundo mudou. Hoje o nosso cliente está mais informado, tem muitas opções, né? Hoje você tem... Eu estava vendo o Mercado Livre vendendo fertilizante, eu digo, meu Deus do céu, onde é que nós estamos indo, né? Então, assim, tem muitas opções e o cliente está preparado. Antigamente não tinha todo esse preparo, a informação está muito rápida. Então eu sempre digo para os profissionais da área comercial, você tem que ter um preparo de toda a cadeia produtiva, você tem que ter um conhecimento lá do preparo do solo, da biota do solo, até o mercado futuro lá, né? Hoje de manhã nós estávamos discutindo isso, sobre o mercado futuro, né? O que tem de tendência aí. Hoje, se eu, profissional, não importa dentro da agricultura em que fase da cadeia eu estou vendendo, mas eu tenho que entender de toda ela, né? Para mim ter informação. Eu não vejo assim, eu vejo poucos profissionais tendo essa visão. Mas aquilo, respondendo a sua pergunta, é o grande desafio. Porque você concorre com muita gente hoje, né? Então, é relacionamento, é o que você faz extra. Vou dar um exemplo simples aqui. Eu, para entrar num grupo,
aqui de Luiz Eduardo, eu fui aprender a jogar tênis. Porque eu não conseguia acessar o grupo por nenhum lado. Eu não conseguia isso com toda a estratégia de venda, estratégia de abordagem e tal. Eu não acessava. O que eu fiz? Fui aprender a jogar tênis. Para quê? Para relacionamento. Para estar lá perto, para estar lá junto. Assim, ó, quando você quer trabalhar com pessoas aí, quem é o alvo? Bom, então vamos lá. Qual é a frequência que eu estou tendo com esta pessoa? A frequência que eu digo nem é vender, não é lá para comercializar. É eu estar junto, onde o cara vai no supermercado. Eu estou indo no nível lá, né? Uhum. O cara vai no supermercado, eu também estou lá. O cara vai caminhar, eu sei onde o cara está. O cara vai para o clube, eu estou no clube, sabe? Eu vou criando essa frequência de aproximação e depois eu entro. Eu consigo ser mais intenso. O que é intenso? Aí eu vou para realmente o que eu quero. Uhum. Mas isso é uma construção. Eu fiquei 4 anos e meio batendo na porta, fui aprender a jogar tênis. Eu estava lá, tinha dias que... O que eu vejo, aí falando do profissional de vendas, é uma ansiedade muito grande de querer chegar e já fazer negócio. Calma, as coisas não é assim, né? Porque hoje, não sei se vocês sabem desse dado, em Luiz Eduardo Magalhães, 2021, eu faço parte da Associação Comercial, fiz um levantamento, 120 empresas tinha na época, estou falando de insumos, estou falando de fertilizante e me fugiu a palavra. Defensivos. Defensivos, isso aí, defensivos, 120. Então imagina, eles são muito bombardeados. Então aqui é relacionamento, meu amigo, trabalho, muito trabalho. Sim, entendi. Você falou uma coisa interessante sobre a nova geração, né, que está chegando aí, né? Você comentou uma hora que eles trabalham muito por propósito. E acho que a gente poderia comentar algo nesse sentido, né? Como que é a liderança nova? Ao mesmo tempo, assim, é um desafio, porque tem mais ansiedade, como você falou, o pessoal está mais ansioso e tudo mais. Mas pensando aqui, né? Se essa nova geração trabalha por propósito, talvez seja até mais fácil para o líder, se ele entender isso, conseguir engajar as outras pessoas do que a liderança anterior, que era por imposição e tudo mais, né? O que você pensa sobre isso? Olha só, eu vou para um exemplo. Eu estou com um trabalho numa fazenda que a dona me disse assim, Marinho, eu quero transformar esta fazenda que as pessoas queiram estar aqui. Perfeito. Eu quero... E aí nós vamos lá. Aí alguns exemplos de grandes empresas. Não é só pelo dinheiro. Tá? O dinheiro é uma consequência de como eu vou trabalhar ele. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um exemplo há poucos dias que eu fiquei assim, ó, fantástico, que vem dos laboratórios Sabin, né? Não sei se vocês sabem, eles lá dentro, todo o funcionário, toda a família ligada ao funcionário consegue fazer os exames. Não sabia não. Pai, mãe, marido, filhos. O que eles conseguiram? Eles conseguiram diagnosticar doenças na família, curar pessoas que antes não conseguiriam. Então, olha só o conceito. Então, a família diz assim, não, você tem que trabalhar lá. Continua lá, né? Fora outros projetos que eles têm lá dentro. Então, eu conversando com essa propriedade da fazenda, eu disse, olha, vamos lá, vamos definir os valores. Quais são os valores da empresa, né? O porquê nós estamos aqui, não é só dinheiro. Se for só dinheiro, nós estamos com um problema porque essa geração não quer. Também não é só colocar uma mesa de ping-pong ali. Também não é isso, né? Um puff. Então, você pensar no funcionário como um colaborador que está ali, mas é um ser humano. Então, que tipo de projeto eu monto que ele se engaje nisso? Por exemplo, tem empresas aqui do Luiz Eduardo que fazem projetos sociais magníficos e que os colaboradores estão juntos. E eles esperam o dia, a hora de estar junto, de estar lá ajudando o próximo. Então é nesse sentido que eu vejo essa geração trabalhando nesse sentido. E as outras empresas vão fazer negócio com empresas que têm esse tipo de trabalho. Por exemplo, o Seimi. Rapaz do céu, quando eu fiquei sabendo disso, nossa, eu estou indo lá e ainda estou contribuindo com isso também, né? Então, assim, é nesse sentido, é esse propósito, tem que definir. E aí vale para você pensar, todas as empresas pensarem, se o meu propósito da minha empresa não inclui pessoas, está errado. Ele tem que incluir pessoas, e que é o que essa nova geração pensa em vários sentidos aqui. Né? Então, a liderança passa muito por essa autoinvestigação do líder, né? Então, primeiro
Ele tem que ir lá profundamente para encontrar a missão dele, para depois ele conseguir, de certa forma, influenciar, né, os liderados. Exatamente. Né? Então, nesse sentido. Então, qual é o teu propósito de vida? Por que você está aqui que não é dinheiro? Começa a pensar assim. Se for só dinheiro é uma ferramenta. Não vou dizer que ele é ruim. E ele precisa estar ali. Ele é uma ferramenta... como é que é? Dinheiro não traz felicidade, mas ele traz facilidade na tua vida. Ele vai facilitar o caminho de muita coisa. Agora, pensando no propósito dessa juventude, eu vejo assim, eles querem estar numa empresa que tem um propósito maior. Então, nós como empresa, a gente tem que começar a pensar nesse sentido. O que eu posso fazer que inclui pessoas que virem um propósito maior? Sim. E isso tem que estar dentro da... Eu estava conversando com uma fazenda gigante aqui. Mas a gente tem isso. E realmente tem. Mas como isso é comunicado para os colaboradores, não está certo. Então, eles têm que... Lá na ponta, tem que entender o que está acontecendo, o que a empresa está fazendo. Então, ficou um ruído de comunicação. Ajustou isso. Está funcionando. E as próprias empresas, uma vez que ela pega, define e faz isso aí, né? Realmente agir em cima, né? Sim. Mas você vê muita gente ali que pega, coloca lá no quadrinho, porque é bonitinho, ou fala porque eu tenho... tal causa, XYZ, mas quando ela pega e se depara com aquele problema, com aquela causa que ela supostamente defende, ela toma uma atitude que não condiz, né, com o que ela escreveu ali, né? Exato. Outro dia, fazendo um trabalho numa fazenda, nesse sentido, vamos definir os valores. Aí tem toda uma dinâmica e tal, né? Aí o valor principal que... É aquele negócio, é que nem 5S, isso já é obrigação, né, na minha visão. Mas o principal valor que na dinâmica ficou honestidade. Ok. Conhecendo um pouco da rotina, eu perguntei, defina a honestidade. O que é ser honesto? Aí uma das filhas disse assim, não, na minha visão é tirar nota de tudo. O patriarca quase infartou na ponta da mesa. Não, mas você está doida. E daí eu disse, olha, gente, quando se cria valores... já teve um conflito aí. Já teve um conflito. É assim, ó, não é, você falou certo, não é para ter um papel bonitinho na parede. Tá? É para eu viver. Aí se eu vou lá, vou dar um exemplo simples da honestidade. Bom, eu só faço negócios com pessoas que são honestas. Vou dar um exemplo. Outro dia, um tempo atrás, a minha secretária ela disse, olha, Marinho, estou aqui para fazer um xerox e com nota é um valor, sem nota é outro. Eu disse, não faz aí, faz em outro lugar. Cara, então, começa por aí, entende? Então, eu só terminando a linha de raciocínio. Então, assim, eu defino os meus valores, eu vou contratar pessoas que têm os meus valores que eu vou fazer negócio com empresas que têm os mesmos valores que eu. Então, não é só para estar bonito. Outro dia, dando outro treinamento para outra empresa, daí uma empresa que é uma revenda, nós trabalhando só com os líderes, quais são os valores da empresa? Ninguém sabia. Aí correram para o site, estava fora do ar, né? Então, assim, não tinha. Então, tá bonito, eu disse, gente. Então, assim, todo o meu processo é baseado em cima dos meus valores. Desde a contratação, a comercialização, eu não vou fazer negócios com pessoas que não têm os mesmos valores que eu. Começa por aí. Né? O que eu ia falar que o pessoal aí que trabalha nesse sistema, muitos vão se identificar, né? A gente trabalha em empresas que você... Tem o relatório de despesa, né? Sim. Então você vai lá e tira a nota, né? Para alimentação, da hospedagem, etc, né? Cara, é comum você ir nos lugares aí, almoçou, vai lá e pega, faz a notinha para mim. O cara pergunta, nota no valor? Eu tenho um exemplo daí que eu vi naqueles programas de TV, não sei se vocês viram. Para mim isso foi muito fantástico. Ele faz compra de objetos antigos e tal. Esqueci o nome lá. É o Trato Feito? Exato. Esse aí mesmo. É um episódio muito bacana que ele chegou num lugar lá onde tinha vários móveis e era uma escrivaninha. E ele falava, nossa, essa aqui parece ser a George Washington, onde George Washington escreveu a Constituição, perdida. Tá, mas ele olhou, pediu para o dono, quanto é que você quer? Eu quero $2.500 pela mesa. Eu pensei, tá, mas acho que não é ela, tá? Você tem histórico não tem. Comprou por 2.500. Aí ele veio na loja, ele começou a ter olhar mais detalhadamente. E ele viu que a madeira que estava no fundo das gavetas e no fundo da escrivaninha não era uma madeira que existia na época. Ele disse, não, isso aqui é uma réplica, não é a original, vou vender pelo mesmo preço que eu comprei. Aí veio uma senhora, nossa, que bonitinha essa escrivaninha e tal. Quanto tá? Eu paguei 2.500, eu quero 2.500.
Então eu tenho 700 agora e o restante eu te dou amanhã quando eu vier buscar. Ele disse, não precisa me dar nada agora, amanhã a senhora vem, está vendido, botou uma placa de vendido, amanhã a senhora vem buscar. À noite ele tinha um leilão, veio um especialista. E o cara olha a escrivaninha. Quando ele vê, o cara está lá debaixo da escrivaninha olhando. E ele disse, você sabe o que você tem na mão? Aí ele disse, não, mas não é a George Washington, porque não, isso aqui é ela sim, essa madeira deve ter sido feita uma restauração, daí ele mostrou os pontos onde foi feita a restauração e foi trocado, mas essa aqui é ela vale 250 mil. Você já recebeu? Que estava vendido? Não recebi. Então diz que molhou, né? Dá um jeito. Aí no outro dia a senhora veio, certo? Ele entregou a mesa, pegou os 2.500. Quando ele tinha o dinheiro e a mulher estava com a escrivaninha, ele disse o seguinte, só tem uma coisa para lhe dizer. A senhora está levando algo que é fantástico. Isso que explicou toda a história da escrivaninha. Você está levando e ela vale 250 mil dólares. Só para lhe avisar. A mulher disse, eu não quero. Eu não quero, faz o seguinte, vende, manda fazer uma réplica para mim e depois você me entrega a réplica, porque lá em casa vai ficar com um vaso de flor em cima. Era para isso que servia. Aí ele vendeu ela para o museu, 250 mil dólares, mandou fazer uma réplica e junto com a réplica entregou um cheque de 100 mil. Olha aí eu pergunto para vocês, né? E aí que entra a questão dos valores, né? É isso que nós temos que começar a pensar quando se trata de valores da empresa. Sim. Cada vez mais isso, né? Na minha visão. Cara, e você vê, né, que o valor do cara nisso não tem preço. Não né? tem tipo, preço. O valor do cara, né? Legal a conversa. Eu queria perguntar agora, Marinho, falando sobre... Eu fiz um treinamento seu recentemente. Só foi pode ótimo. se não for da pauta. Foi ótimo. Você viu que até já comecei a aplicar, né, o conhecimento, já resultados. E você falou uma coisa muito interessante, que é até um conceito que eu já sabia antes, né, que são os 4 perfis comportamentais, esse né, do DISC. Cara, nossa, dá para você falar 1000 coisas em relação a isso, né? Mas pegando esse conceito, eu queria que você explicasse rapidamente para quem não sabe o que é os 4 perfis, né? E estilos de liderança de cada um. Porque assim, a gente sabe que o perfil controlador é o que normalmente a gente encontra hoje na liderança, é mais fácil e tal. Mas e se a outra pessoa se identificou, por exemplo, eu sou o sociável, né? Como é que é o estilo de liderança do sociável? O que ele pode potencializar, né? A liderança dele, como que ele pode agir para potencializar isso? Ou até pelo liderado, né? Quando você identifica que teu liderado tem aquele perfil, né? Como que você conecta com ele? E você... Eu sei o meu. Pelo menos eu já fiz uns DISC aí. Fala aí, Rinaldo. O meu dá muito analítico. Ele, que você falou lá, é ele escrito. Vamos Mas lá. eu não sabia que era esse o perfil que predominava. Para mim era dominante. Assim, vamos lá. Vamos não, lá. De liderança é o dominante. É que você falou que era o controlador. Que é o... sim, isso eu falei errado? Junto. Não, eu falei errado. Vamos lá. Nessa questão de perfis, tá? Naquele treinamento que exatamente você fez, a gente fez um foco mais voltado para a parte de negociação e vendas. A gente vai aprofundar isso. A gente chama lá de vícios emocionais. Tá? Na parte da liderança, por exemplo. Perfil do controlador, né? Nós chamamos lá do perfil da luxúria, né? O que é isso? É uma pessoa mais forte, tá? Que exige pessoas fortes do lado dele, tá? Ele quer pessoas fortes. Então, quando você diz um não para um líder desses, você tem que sustentar. Ele pode até bater de frente com você, né? Poxa, mas como que não dá? Ele vem para o confronto mesmo. Mas e você sustenta, o que está no inconsciente dele? Gostei desse cara. Entendi. Ele se sustenta. Ele sustenta o que? Gosto de pessoas assim fortes, que sustentam aquilo que acreditam. É com esse aqui que eu quero trabalhar. Se você gaguejar, se você recuar e começar, não sei, quem sabe, vamos ver, não faz negócio contigo, não te contrata, não quer você do teu lado, do lado dele, por quê? Não, mas espera aí, esse aí não se sustenta. Então, assim, vamos lá. Isso a gente chama de vício emocional. Vamos lá, nós temos perfis, por exemplo, que o vício emocional é o perfeccionista. É aquele líder que tem uma regra, criou uma regra. Muitas vezes é a regra dele, ele criou isso. Eu estou enfrentando uma fazenda assim, em que a gestora, ela criou uma regra,
sempre foi feito assim, ela criou essas regras e ela e ela bate de frente com pessoas que não cumprem a regra. Desafio dela. Ela tem que entender que na vida nem sempre a regra vai ser seguida e que se eu fizer, tem outras maneiras de fazer as coisas, não aquela que ela criou. Então, assim, são vícios emocionais. A gente trabalha, quando a gente aprofunda isso na gestão de pessoas, a gente abre isso para 9. De 4 para 9. Daí eu estou sendo mais específico. Por isso que às vezes eu fico na dúvida. Eu sou isso ou não sou aquilo? A gente tem os 9. Tá? A gente tem os 4. Um predomina. Os outros influenciam. Por isso que tem pessoas diferentes. Então, assim, a gente tem o perfil da raiva, que é o perfeccionista, que quer tudo no seu lugar. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma moça aqui. Por que ela ficou olhando pra mim quando você fala isso? Eu não entendo. Porque daqui a pouco. Não, eu não entendo isso. Ela tá achando só. Você fala, ela olha de lado aqui assim pra mim. Ela tá achando só. Daqui a pouco vem outra, ela vai dizer que eu sei outra. Assim, então, assim, eu tinha uma participante desse perfil. Tá? Ela tinha que vir trazer alguns resultados, enfim, ela trazia tudo bonitinho, anotadinho no caderno, né? Todos os exercícios e tal, tudo prontinho, certo? Aí tinha de um outro perfil que chegava atrasado e dizia: o que tem para hoje? Eu olhava para ela tava assim, ó, sabe? Mas vem cá, tu sabia, foi dito semana passada, por que você não faz? Então, assim, desafio assim, é muito bom ser assim? Claro que é. Porque é uma pessoa extremamente organizada, tudo no lugar. Eu brinco que a área de trabalho do computador dessa pessoa você se entende. Pode olhar para mim. Tá? O desafio dela, entender que nem todo mundo é assim, que vai ter pessoas que não vão seguir a regra e vão ter resultado também. Sim, perfeito. Entendeu? Então esse é o desafio. A gente aprofunda isso muito lá no treinamento. Outro perfil, que é o perfil do orgulho. Pessoa que ajuda, dá a última camisa, tá sempre pronta, disposta a te ajudar e tal. Mas tudo que ela vai te dar, ela vai querer de volta. Aí ela te sufoca. Tá? A pessoa na empresa que a minha ideia, não é a nossa. A minha ideia tem que prevalecer. Eu tenho que ser o centro das atenções, eu tenho que estar no foco. Agora, por outro lado, é aquela pessoa que te ajuda ao extremo. Mas ela faz isso inconsciente para que você dependa dela. Uma mãe desse perfil, eu brinco que o filho casa, ela passa mal, né? Ela passa mal no final de semana para o filho passar com ela. Isso tudo está no inconsciente. O lado bom dessas pessoas que é a ajuda. Se você souber lidar com isso, com esse vício, você tem uma pessoa maravilhosa do teu lado. Agora, é aquele negócio. É um cristal. Quebrou, nunca mais ata. Né? Nós estamos falando de um orgulho aqui. Daí. Aí vem pro vício, aí é desafio dela. Né? Entender que o maior desejo dela é ser querido. Que nem sempre as pessoas vão te dar feedback, mas não quer dizer que elas não gostam de você. Porque essa é uma pessoa que quer feedback a todo momento. É aquele líder, por exemplo, eu tinha uma gestora assim, que eu tinha que dar relatório de meio-dia e de noite do que eu tinha feito. Certo? Ela queria isso. Eu sou de um outro perfil lá que bati de frente já. Aquele negócio, para mim não quero saber de relatório, me dá resultado, tá pronto. Certo? Já quer o relatório. Ela quer saber porque o medo dela é perder o controle. Então, aí entra o orgulho. Depois a gente tem, por exemplo, o perfil da vaidade, que é business, negócios, foco nos negócios. Eu tenho um amigo assim, quando eu encontrei ele na hora do almoço: ô rapaz, você tá indo aonde? Cara, eu tô indo ali porque eu não posso perder tempo, eu tenho que fazer inglês na hora do almoço. Tá fazendo aula de inglês na hora do almoço. Né? Porque não é negócios. É assim, ó, aquela pessoa que parece ser soberba quando você tem o primeiro contato com ela. Eu sempre brinco, é uma pessoa que não reza para santo nenhum, ela reza para Deus. Né? É aquele cara que, quando vai falar numa empresa, ele não vai falar com funcionários, ele vai falar direto no dono. Tá? É assim, ó. Agora, eu gosto desse tipo de perfil de pessoa porque o objetivo de vida que ela tem, ela corre atrás. Ela tem que cuidar, porque às vezes a família, se não andar no ritmo dela, pode ser que não esteja junto. Mas ela é focada em negócios, é uma pessoa vaidosa, né? Ela quer, até o jeito dela se vestir também, ela é vaidosa. Agora, a vaidade aqui está voltada
Eu não vou ter uma empresa, eu vou ter a empresa. Eu não vou trabalhar numa empresa, eu vou trabalhar na empresa. Né? É muito focado. Eu tenho um amigo que hoje não está mais aqui em Luiz Eduardo, ele botou na cabeça que ele vai trabalhar fora do país. E ele vai, eu tenho certeza, ele já está lá no sul agora, no último estágio da multinacional dentro do Brasil, e agora vai. O próximo estágio é fora. Então, são muito focados, gosto muito desse tipo de perfil. Depois a gente vai evoluindo, tem o perfil de uma pessoa mais... que trabalha, assim, um ideal de vida. A gente diz que é o perfil da inveja, mas não é a inveja de invejar. É a inveja de você porque você tem tal coisa. Não. É o ser diferente. É uma pessoa que trabalha uma filosofia de vida e ela está em busca disso a todo momento. O desafio dela e o lado ruim, vamos dizer que lá a gente estuda assim, o lado ruim. Neutralizar o que está de ruim no perfil emocional. Então essa pessoa, ela tem que entender que nem sempre as pessoas são sensíveis como ela, que as pessoas têm o ritmo delas, e que na vida eu não tenho que olhar para o passado, eu tenho que olhar para o presente, curtir o que eu estou curtindo no momento. Tem essa pessoa, ou ela vive muito no futuro, ou ela vive no passado. É aquela pessoa que diz assim para você, mas naquela época era muito bom. Ou, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Então, assim, a gente trabalha outros perfis, como... Nós temos muitos clientes aqui. Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade controladora, tá? Que é o perfil da luxúria, que é o desbravador. É o cara que vai virar à noite se precisar trabalhando, né? Aí depois nós temos o perfil do medo, que é a pessoa... que é o que mais tem, né? Que é o perfil assim, antes de eu dar um passo para frente, eu dou 2 para trás. Eu tenho que me sentir seguro. Vou falar porque eu tenho... Estável. Assim, porque eu tenho uma pessoa em casa, tá? Assim, vou dar um exemplo. Por exemplo, até eu entender isso, lá em casa, como casal, eu não falava muitas coisas para ela, porque eu queria protegê-la. Eu achava que eu estava protegendo ela. Não, ela já tem tanta coisa para resolver na vida dela. Por que eu vou estar enchendo a cabeça dela com isso? Na verdade, eu estava piorando a situação, porque ela se sentia insegura porque ela não sabia o que estava acontecendo. No momento em que eu comecei a compartilhar, tá? Compartilhar isso, o simples fato de ouvir, ela se torna segura. Melhorou o relacionamento. Então, ela é uma pessoa que precisa de segurança. Onde a gente encontra a grande maioria dessas pessoas? No serviço público. Por quê? Faz sentido. Segurança do salário no final do mês. Eu tinha uma vendedora, por exemplo. Você vai trabalhar aqui só sob comissão. Não rendia. Porque na mente dela, no subconsciente, poxa, mas eu não tenho segurança nenhuma que no final do mês eu vou ter uma renda. Gente, a gente não estava rendendo. A gente passou a dar um salário. Se você não vender nada esse mês, um salário está garantido. Um salário mínimo. Melhorou 100%. Porque se sentia segura. Não, se tudo der errado, eu vou ter pelo menos isso no final do mês. Então tem pessoas assim do medo que quando você identifica, você começa a passar segurança para ela. Quando ela se sente segura, ninguém segura daí. Porque aí ela vai pro mundo. Mas ela tem que se sentir segura. Tá? Aí depois tem o perfil, que é o perfil da gula, né? Que é um perfil que... Novidade, quer abraçar o mundo, acha que dá conta de tudo. E aí, depois, quando cai na rotina, quando vê o que fez, se afasta. Tá? Desafio dessa pessoa: planejamento. Tá? Entendi. A pessoa, por exemplo, dá um exemplo simples. A pessoa, ela tem uma dificuldade muito grande de terminar as coisas. Tá? Vamos lá. É a pessoa que anda aqui na Avenida JK, aqui de Luiz Eduardo, ela vê uma casinha de churros, bonitinha, com musiquinha, né? Ela diz assim, nossa, o negócio aqui em Luiz Eduardo é churros, eu vou abrir uma casinha de churros. Aí ela anda uns 50 metros, encontra uma de cachorro quente, mais bonita, mais movimentada. Não, peraí, o negócio não é churros, aqui em Luiz Eduardo é cachorro quente. Né? Sabe, ela tem, o desafio dela é planejamento, porque ela é muito da execução. Pensou, faz. Então, qual é o desafio dela? Sentar e planejar. Essa decisão que eu estou tomando hoje vai afetar o que lá na frente? São criativos, argumentadores. Não é um exemplo simples. Se essa pessoa botar na cabeça dela que ela vai comprar um carro, ela não pode, mas ela quer.
ela vai fazer de tudo, vai argumentar, vai provar para todo mundo, inclusive mentindo para ela, que dá para ter o carro. Daí ela compra o carro. Aí ela vê o que ela fez. E aí, meu amigo, aí se afasta, corre, dá problema. É aquele negócio. Daí ela fez a maior caca. Ela quer botar um chantilly em cima disso para não dar tanto problema, né? E depois nós temos aí, vem o perfil do Nelson Mandela, tá? Que é o perfil da indolência. É um líder, sim, mas é um líder de uma maneira mais natural, sem ser na força, tá? É aquela pessoa assim, ó, tá ali o leão. Se ele matar o leão, ele é o rei da empresa. Mas você vai ter que dizer para ele, mate o leão. E você vai matar o leão assim, assim, assim. Você tem que dar esse retorno para ela. Ela vai lá e vai fazer. Mas se você esperar por ela, muitas vezes ela não tem essa iniciativa de pegar e fazer. Tá? Então, quando eu identifico isso na minha equipe, aí eu começo, não, peraí, eu tenho lá o Marinho, que é desse perfil, eu tenho que dar comando para ele. Sim. Segunda-feira eu sento com ele, Marinho, essa semana a gente vai fazer isso. Beleza? Ele vai fazer. Mas se você deixar a liberdade, ele muitas vezes ele fica na inércia, ele não sabe para que caminho vai. Né? Então, agora, ele tem uma liderança natural com ele. As pessoas gostam de estar do lado dele, porque ele é amigo, ele é sincero. Quer contar um segredo, conta para uma pessoa dessas. Ela morre com isso aí. Né? Então, assim, é o estudo do perfil. Nós todos, por exemplo, nós temos algo que nasceu com a gente, ou a gente desenvolveu até os 4 anos de idade, e aí é muito do que acontece entre mãe e filho. Um exemplo, a mãe está grávida, bate a barriga. No inconsciente da criança, ela pensa assim, minha mãe não cuida de mim. Temos um perfil emocional. Ou, outro exemplo, a criança nasceu, está chorando de fome, a mãe vem em direção a ela e ela sente, porque os sentidos dela estão aguçados, e no meio do caminho tem um cara lá no banheiro e grita assim, ô mulher, me traz a toalha. A mãe abandona o filho, né, vamos dizer assim, e vai até levar a toalha no banheiro. No inconsciente da criança, minha mãe me abandonou. Ou, ainda, como ela interpreta, não, nesse mundo é a base do grito, aí fora as coisas são na base da força, criamos um perfil emocional. Não tem como, teve pais já que vieram treinar com a gente, não, tá, então eu vou fazer. Teve um pai que fez assim, para criar um perfil mais forte, né, não deixou ligar a luz no quarto da criança. Não, porque estava na barriga da criança. Até agora, no escuro, o que quer saber de luz? Mas não tem como você saber, é como o inconsciente do bebê... Processo. Exatamente. Então não tem como saber. Agora, depois que você está adulto, você dominar isso, por exemplo, na hora que você vai negociar com alguém, na hora que você vai contratar alguém, pessoa certa no lugar certo, por que muitas vezes a pessoa está lá? Eu tenho um exemplo de uma fazenda. O pai, controlador, perfil mais forte. O filho é um perfil mais a gente chama de... a parte mais técnica, que é o cara que é mais dos dados, que é o cara antissocial, né? Ele queria que o menino fosse comercial, fizesse a comercialização de tudo na fazenda. Mas ele é técnico, né? Aí, e aquela pressão em cima do menino. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Pega, bota na controladoria. Bota ele lá. Faz esse teste. Ele fez, o menino criou até um sistema para a fazenda, tudo, está feliz onde está lá. Então, é a pessoa certa no lugar certo, quando você tem esse conhecimento. E muitas vezes, a gente leva para o lado pessoal as coisas. Poxa, me tratou daquele jeito, mas é o perfil dela, é o jeito dela lidar com as coisas. Não leve para o lado emocional. E quando você tem essa consciência, você começa a melhorar o relacionamento. Você começa a entender por que a pessoa às vezes não rende, ou porque ela demora muitas vezes para me dar um retorno. Então, o conhecimento desse perfil emocional é uma figura geométrica chamada Enneagrama, né? Onde você tem esse estudo dos 9 perfis que te ajuda. Primeiro, a entender quem você é nesse mundo. Né? Vou falar um pouco de mim aqui. Né? Quando eu comecei a dominar isso, hoje as pessoas que me conheciam antes de eu dominar isso, mudou muito. Que eu neutralizo o meu lado ruim. E é uma luta diária. É uma luta diária de que não querer abraçar o mundo, né? Então eu aprendi isso. Quando você domina isso, você entende as pessoas e aí começa a melhorar tudo na tua vida, né? Agora não tem jeito, é estudar, não tem. Pelo que você está falando, né? É bem isso. Você tem
dominâncias, né, de um e de outro, mas você tem um espectro em todos eles, né? Que nem aqueles gráficozinho de teia, né? Às vezes ele está mais puxado para um lado, menos para o outro. Exatamente. Às vezes você vê que um é antagônico do outro, então não tem como você ser super forte em duas coisas ao mesmo tempo, porque elas são antagônicas, né? A partir do momento que você é forte nisso, ela puxa a outra para ser menos, né? Sim. São espectros, né? E eu vou dizer também que o nosso biotipo também entrega. Tem caixa, vou dizer assim, tem biotipo, né? O teu corpo não tem como você ir para um confronto. Uhum. Não tem estrutura física para aguentar isso aí. Por que muitos, por exemplo, têm dificuldade de emagrecer? Tá no perfil emocional. A tua estrutura, ela precisa disso. Então, tem várias coisas que a gente estuda. Por exemplo, na mulher, o tamanho dos seios, o tamanho dos ombros, os lábios. Não tem aquela pessoa que não tem lábio, que é um lábio cerrado. Assim, é uma característica específica de um perfil. Não tem a pessoa que tem o tronco largo. Eu digo que é um cone de cabeça para baixo, né? Uhum. Ele tem o tronco largo e as pernas finas. Característica de um perfil emocional. É mesmo? Não tem um anel visual aqui. Tem pessoas que têm um anel visual mais profundo. Uhum. Característica de um perfil. Não tem aquele que tem o olho saltado. Uhum. Mas quem que vem primeiro? Tipo, é o perfil emocional que molda isso? O corpo, ou é o corpo que molda o perfil emocional? Qual que é a ordem? É o perfil emocional. É o que te aconteceu ou na barriga da tua mãe, ou na tua a infância até os 4 anos. Boa pergunta. Ele vai moldar isso aí. Uhum. Não tem aquela pessoa que tem aqui mais afundado? Uhum. Né? Então, temos aí outro perfil emocional. Aí agora nós vamos entrar numa parte bem técnica, né? Que aí os ouvintes talvez não vão entender. Mas nós estamos falando de estágios, né? Na vida da criança. Eu não vou entrar nessa parte muito técnica, que aí são os estágios que a criança vai descobrindo o mundo. E ali vai, em algum momento ali, pode formar, ou lá na barriga da mãe. Então, o perfil emocional se molda ao corpo. Mas pensando assim, né? Por exemplo, algumas características físicas que são passadas geneticamente e pode ter uma influência do tipo assim, aquela criança tem mais propensão a se sentir um pouco mais abandonada por conta da característica física que recebeu nos genes lá, sei lá, tô viajando. E o quanto que isso também é legal, faz sentido, porque assim, o quanto que eu, né, que tenho XYZ emoções lá, tô dentro do perfil emocional e tenho uma carga genética e passo isso para frente, o quanto que isso já não vem no pacote de fábrica, né, vamos dizer assim. Aí vamos lá, aí nós temos a tendência, por exemplo, não aconteceu nada no período da gestação, aconteceu no período até os 4 anos. É a convivência, né? E aí pode sim se moldar ali um perfil emocional. Mas não tem aquele pai que é forte, firme e tal, e daí tem um filho que é um pouco mais tranquilo, né? Já não tem aquela força, já não trata as pessoas daquele jeito, não tem assim? Sim. Então, assim, essa convivência fez ele moldar isso aí. Aí até o biotipo do corpo é diferente. Então, assim, é um estudo bem profundo. É bem complexo, né, o negócio. Acho que não vai ser assim, dessa maneira que a gente vai ser daqui entendendo isso. Entendendo. Quem quiser saber mais, contrate o Marinho. Exatamente. Vamos lá fazer o treinamento de Enneagrama. Mas, assim, o que eu sempre digo? Quando você entende isso, você consegue ter mais produtividade das pessoas que estão contigo. Faz sentido. E quando eu entendo isso, o meu gestor, ele é desse perfil bom. Então, eu vou tratar ele como... aquele negócio. Não tem um ditado que diz assim, trata o outro como você gostaria de ser tratado? Não. Trata o outro como ele quer ser tratado. Meio que fale o que ele quer ouvir, né? Exato. Então, assim, se ele gosta de retorno, dê retorno. Se ele gosta de pessoa assim, seja firme. Perfeito. Entende? Então, eu trato ele como ele gosta de ser tratado. Então, é nesse sentido. Não, eu tenho o meu gestor. Eu estava falando com uma secretária de uma fazenda esse dia, poxa, mas o meu chefe é só pancada. Não leva para o lado pessoal, é o jeito, ele não está te tratando mal, é o jeito dele lidar com as coisas. Eu tinha um diretor, vou dar um exemplo. Um dia eu estou lá na empresa, o que você está fazendo aí? Você é vendedor externo, quero você na rua. Tá bom. Outro dia eu estou na rua, ele me liga, onde é que você está? Estou na rua vendendo. Mas você não passa mais na empresa? Então, poxa, mas é para mim estar lá ou estar na rua, né? O que é esse exemplo? Poxa, ele quer saber onde eu estou. Então eu preciso dar esse retorno, eu preciso fazer isso, né? Eu preciso dar esse feedback. Tem outros que não se importam, querem só o resultado. Então, quando eu entendo isso,
eu não levo mais para o lado pessoal. E aí a empresa começa a ter resultado, começa a ter essa velocidade. Legal, muito bom. Marinho, a gente está caminhando para o final, né, do episódio. Passou rápido, mas assim, ainda ainda queria falar 2 coisinhas. Vamos lá. Queria que você desse um maior exemplo assim da empresa ou de alguém que você acompanhou que teve um resultado que você até hoje assim fala, nossa, que legal que eu pude participar, né? Claro, não precisa citar nomes, né? Mas que você desse um exemplo assim legal de como foi essa transformação. Sim. E depois algumas dicas práticas para quem quer desenvolver liderança, né? Porque eu penso, se a gente fala liderança, a gente pensa dos líderes, gestores, mas na verdade todo mundo precisa desenvolver liderança na sua vida, né? Porque de algum nível você lidera, né? E como que alguém que quer desenvolver isso, né? Que às vezes parece muito subjetivo, o que você recomendaria para essas pessoas? Perfeito. Vamos lá, na primeira pergunta. Olha, se eu fosse falar de casos aí que impactaram, tá? Tem uma que para mim foi algo muito especial na minha vida. Eu digo que aquilo paga meu salário, tá? Eu tive uma moça, tá? Lá no Rio Grande do Sul, que ela veio treinar comigo. Até foi um desafio muito grande. Ela é filha de um fazendeiro, enfim, de um agricultor e tal. Eu vou contar um pouco da história da vida dela, tá? Ela, sabe aquela menina que cresce, mas continua com a idade, tipo 12 anos, mas tem o corpo já de uma menina de 18, né? Um homem tentou violentar ela, tá? Ela conseguiu se desvencilhar dele e ela correu nua dentro da cidade até chegar em casa. O irmão pegou lá um pedaço de ferro, quase matou o cara, né? E o cara disse assim, não importa o tempo que passar, eu ainda vou pegar ela. O cara falou isso. Deus. E aí a família fez isso aqui, ó. Ela tinha 12 anos na época. Blindou. Ela não dava um passo para fora de casa sozinha. Ela já com 26 anos e continuava do mesmo jeito. Para trazer ela para o programa foi um desafio. Eu e a prima dela fazendo um monte de estratégia para trazer. E ela veio. Ela tomava 6 remédios antidepressivos por dia. Um dia ela chegou para mim e disse assim, Marinho, eu vou parar de tomar um aí que no outro dia me acaba, fico muito... É para dormir, né? No outro dia eu tô acabado de conversa com a tua médica, fala com ela primeiro, não é bem assim que tá parando esse negócio aí. Não, mas eu vou parar. Mas conversa com ela primeiro. Enfim, ela parou de tomar remédio. Juliana é o nome dela. Ela parou de tomar remédio, resolveu sair de casa, porque ela trabalhava com a família, resolveu sair de casa, alugou um apartamento, foi morar sozinha. A mãe ficou doente daí. Aí tive que conversar com a mãe. Enfim, hoje a Juliana é casada, isso tem mais de 15 anos, 14 anos. A Juliana é casada, tem 3 filhos, é professora universitária. Então a Juliana para mim é um caso assim fantástico na minha vida, assim. Então a mãe dela, toda vez que eu vou para o Rio Grande do Sul, e ela sabe, ela vai conversar comigo, ela me abraça, ela me agradece e tal. Então a Juliana para mim foi um caso pessoal muito forte. Tá? Que legal. E aqui em Luiz Eduardo, eu tenho empresas, inclusive uma bem pertinho aqui de nós, né, onde a gente está no estúdio, que a dona disse assim, ela tinha pizzaria na casa dela, na garagem, e eu disse, quando é que você vai botar o teu negócio? Ela me disse assim, como assim? Aí a gente sentou, colocou, a gente chama de rota de ações, né? A gente criou um planejamento em cima de uma rota de ação. E hoje nós temos aqui na esquina a Tratoria Pausa, né? Então, a gente se orgulha muito de participar nesse sentido de planejamento e também da vida pessoal das pessoas, né? Porque às vezes não é o lado profissional que precisa trabalhar, é o pessoal que precisa organizar. Porque hoje não tem mais como separar casa-trabalho. É tudo um conceito só. Então eu tenho que muitas vezes desenvolver o meu lado pessoal, o meu lado familiar, o meu relacionamento com a minha família, para andar bem no trabalho. Ou vice-versa. Eu tenho que trabalhar aqui para que eu organize isso aqui e consiga andar bem, para ter tempo para a família, para ter tempo para mais dedicado lá ao meu lado social, pessoal, né? Então tem esses 2 casos aí, e fora outros que a gente trabalha em termos de organização de fazenda, sucessão familiar, organização da família, tem vários casos aí nesse sentido. Me relembra a segunda pergunta aí agora, que era dicas, né? Isso, como desenvolver essa liderança, né? Com cada um. Com cada um. Assim, ó,
eu falei no início, a liderança, ela se desenvolve. Tem uns que têm mais facilidade de ter, mas vamos lá. Primeiro, eu tenho um conceito comigo que não é treinamento que desenvolve pessoas. E olha que eu trabalho com treinamento. Primeiro passo. O que desenvolve a pessoa é onde ela quer chegar. Se eu tenho bem claro o meu objetivo de vida, o que eu quero para mim, quando isso está claro, eu busco conhecimento para conseguir chegar lá. Então, eu vejo muitas pessoas hoje sem esse objetivo. Então, quer trabalhar a tua liderança? Primeiro, o que você quer para a tua vida? Né? Onde você quer chegar? Né? E, bom, aí eu vou começar a buscar conhecimento, porque o conhecimento, ele vai fazer a conexão. Ele vai me conectar às outras etapas do meu crescimento. Então, primeiro passo, define o que tu quer para ti. Né? Trabalha isso na tua vida, quais são teus objetivos, tuas metas. Segundo, você não vai chegar lá sozinho. Você vai precisar de pessoas. E aí é como tu te relaciona. Tá? E é relacionamento. Para algumas pessoas eu pergunto, vem cá, chegou o final de semana, você quer se trancar em casa, não ver mais ninguém, ou você trabalha a tua vida social? Então, pessoas, gente, você vai precisar de pessoas para tudo nessa vida. Então, como que eu fortaleço isso? Como é que eu trago as pessoas para o meu lado? Trabalhar relações humanas. E aqui, para todos que estão nos ouvindo aí, é o grande desafio. Tá? Porque isso aqui vai te exigir paciência, persistência com pessoas que valem a pena. Né? Com quem não vale a pena, a tua paz é muito cara para gastar com pessoas que não valem a pena na tua vida. Agora, quem vale a pena na tua vida, vai te exigir. Vai te exigir ser um bom ouvinte. E aí é um grande desafio. Né? Porque as pessoas estão carentes de alguém que senta e ouça elas. O mundo moderno é tudo muito rápido, tudo muito, sabe? E sentar e ouvir. Estou falando de pai com filho. Sentar e ouvir o colaborador, sentar e ouvir o meu diretor, sentar e ouvir o meu cliente. Né? Isso vai te exigir muito. Né? Essa paciência de ser um bom ouvinte, né? Com pessoas que valem a pena. Então vamos lá. Metas, pessoas. A tua comunicação é como você se vende, como é que você vende as tuas ideias perante a quem está engajado nas tuas metas, naquilo que você quer chegar. E aí eu estou falando de meta pessoal, estou falando de meta empresarial, como empresa. Você vai ter que se comunicar, as pessoas vão ter que entender isso. Né? Tudo converge para a tua liderança. E o controle das tuas atitudes. Né? Porque não é um mar de rosas, nem sempre vai ser tranquilo. Vai ter desafios, a gente vai ter problemas, preocupações, medos. E aí, é como eu encaro isso no meu dia a dia. Né? Eu vejo que o mal do século e a pandemia, acho que ela fez assim, ela intensificou cada vez mais isso, essa doença aí, né? Eu fiquei sabendo que no Japão está tendo curso para aprender as pessoas a sorrir. Sério? Meu Deus eu fiquei sabendo, meu Deus do céu, né? A sorrir, porque as pessoas ficaram muito introspectivas com isso, se recolheram. Então tivemos muitos casos aqui, em Luiz Eduardo, eu e minha esposa, você não tem noção o que aumentou as mentorias individuais. E não é nada profissional, é para trabalhar controle de atitudes, os medos, as preocupações, os problemas. Gente, a gente vai ter isso pro resto da vida. Não tem um ser humano que vai dizer, eu não tenho preocupação, é um problema. Não, na minha visão, não existe. Não tem. Né? Teve até um que brincou de sim, no final da vida eu vou estar preocupado em morrer, né? Se eu vou morrer ou não. Mas é assim, vamos lá. O controle das atitudes. Né? Problema e preocupação é como eu lido com a situação. Sim. E aqui, o problema maior não está no problema ou na preocupação, está no sentimento que gera. Medo, ansiedade, frustração, angústia, rancor, ira, raiva. É como eu controlo isso, mas aqui está o grande desafio. Não tem como eu não sentir. Não tem como eu não sentir. Eu não tenho controle sobre o sentimento. Eu tenho controle sobre as minhas atitudes. Então eu mudo a minha atitude e mudo o sentimento. É um exemplo simples aí para todo mundo que está nos ouvindo. Se você tem um caso em casa das doenças, né, as doenças psicossomáticas, as piores que eu considero, estado depressivo, depressão e câncer. Né, isso tudo fruto daqui. A nossa mente tem uma capacidade de fazer velório sem ter morto que é impressionante. Então, assim, se você tem em casa, qual a diferença entre estado depressivo e depressão? A grande maioria das pessoas que diz aí fora que está com depressão, ela está em estado depressivo. Qual a diferença?
Depressão, uma patologia, uma doença, aconteça o que acontecer, pode acontecer a coisa mais maravilhosa na minha vida, continuo triste. Isso é depressão, uma patologia, tem que ser tratada. Estado depressivo. Sabe quanto tempo eu demoro para sair do estado depressivo? Milésimos de segundo. Eu brinco, né? Ganha na Mega Sena. É uma brincadeira. Mas acontece algo e eu mudo isso. Então, a grande maioria das pessoas está em estado depressivo. Como é que eu faço? O que você deve fazer e o que você não deve fazer? O que você não deve fazer? Dizer para ela assim, ó, você tem que sair. Você tem que, né? Você tem que curtir a vida. Sai, vai pro shopping, né? Vai pro Rio. Não, isso é a pior coisa que você faz para uma pessoa que está em estado depressivo. Faz ela fazer. Pega ela pelo braço e leva. Ó, vem comigo, vamos ali fazer um piquenique, vem comigo, vamos ali. Leva a pessoa, persiste nesse sentido. Porque aí você está mudando a atitude dela, vai mudar o sentimento. Grande desafio. No mundo moderno, hoje, esse é o grande desafio. Então, vamos lá. Trabalhar a tua liderança, passa. Ter bem claro o que você quer nesse mundo, por que você está aqui, quais são os teus objetivos, aonde você quer chegar como profissional, com a tua família, né, com o teu bem-estar. Definiu isso, claro, bom, aí você vai precisar de pessoas, trabalho o teu relacionamento, o engajamento, né, ter pessoas do teu lado, o conhecimento delas. Comunicação, né, o velho Chacrinha dizia, eu sou do tempo do Chacrinha, né, quem não se comunica se trumbica, né, então assim, a comunicação, comunique-se. Abertamente, tenha claro isso, então vai ter que trabalhar a tua comunicação, é como você vende as ideias, e principalmente trabalhar as tuas atitudes, porque nunca vai ser uma linha reta. A nossa vida vai ser altos e baixos, você nunca... eu tenho claro onde eu quero chegar, mas nem sempre eu vou ter essa linha reta dentro do meu planejamento. Por muitas vezes, na minha vida, eu fiz coisas que eu não queria fazer. Eu trabalhava em coisas que eu não queria trabalhar, mas é o que eu tinha por momento, não tinha muita escolha na época, né? Agora eu tinha bem claro onde eu queria chegar. Então, quando você tem claro, você trabalha para isso. E aí você vai desenvolver a tua liderança, porque o teu exemplo vai arrastar outras pessoas contigo. E um conceito de liderança que eu tenho, tem vários conceitos, né? Líder servidor, líder não sei das quantas. Né? Para mim, o verdadeiro líder é aquele líder que transforma as pessoas do lado dele em líderes também. Perfeito. Eu transformo as pessoas do meu lado e deixo elas mais fortes. Aí eu estou sendo um grande líder na minha vida. É nesse sentido. É verdade, com certeza. E não, realmente, não existe líder sem propósito, né? Então, por isso que, primeiramente, descobrir o propósito, né? Para depois a liderança ser moldada através das atitudes. Outro dia eu perguntava para um agricultor, para que tudo isso? Em estágio de planejamento, a gente trabalha vários estágios no planejamento. Aí o último estágio é a pergunta, né? Depois que a gente organizou pessoas, processos e tal, aí chega lá no final, por que tudo isso? Você quer vender tudo e curtir a tua vida depois de uma certa idade, né? Que nem o meu propósito é comprar uma pousadinha na praia e viver na praia, né? Ou você vai realmente transformar isso aqui numa empresa que vai ter uma sucessão, que vai permanecer, né? E que vai trazer oportunidade para as outras pessoas. Por que tudo isso? A grande maioria, posso dizer 85%, essa pergunta demora para nos responder. Por que tudo isso? Qual é o propósito disso? Por que eu acordo todo dia de manhã cedo e vou para a luta, né? Então, loucura, nesse sentido. Então, a pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas trouxe muita reflexão, né? Sim, e é justamente porque o pessoal está nesse estado depressivo porque tem cada vez mais se deparado com essa pergunta, né? Tipo assim, nunca acho que a morte é uma grande conselheira, né? E aí a pandemia... Acho que trouxe esse conceito assim para todo mundo geral, né? E aí a pessoa pôde... E hoje, assim, o agronegócio, nós estamos falando de agronegócio, as empresas rurais hoje, elas também estão caminhando para esse propósito, né? Hoje, na semana que passou, nós tínhamos sobre carbono, né? Tem várias coisas que você pode transformar a tua fazenda num propósito maior. Sim. Então, tem várias oportunidades aí, né? Nós temos aqui exemplos de empresários que 20% do lucro líquido vai em obras de retorno para a sociedade, né? Em obras sociais, em obras de infraestrutura para ajudar pessoas a melhorar a vida. A gente tem exemplos aqui, Luiz Eduardo, né? Então, assim, pessoas que têm propósito. Aí
Você acredita, Marinho, que o grande propósito hoje dos líderes agros tem muito a ver com a sustentabilidade, né? Tipo assim, com certeza, acho que a maioria das empresas tem até colocado isso como missão, porque é moda, né? Mas é porque é também uma grande oportunidade para o agro se posicionar como líder, né? Sim, o agronegócio hoje, eu vejo assim, isso aqui ficou mais evidente ainda, né? O agronegócio tem o propósito de manter o meio ambiente, tem o propósito de ser sustentável. Né? Hoje nós temos tecnologias fantásticas, né? A gente vem aí desde do produto biológico para melhorar a biota do solo pensando lá na frente em uma sustentabilidade melhor, o uso da água. Nossa, nós temos vários. Quem não tem propósito ainda, pode pegar esse. Que está aí. Nós temos aí. Estamos precisando, né? Exatamente. O agronegócio contribui muito nesse sentido. Né? E a tecnologia vem para ajudar. Né? Com certeza. Alguma coisa, Reinaldo, que... várias, né? Aqui não vai dar tempo, mas... Não, qualquer coisa pode... Não, tá tranquilo. Marinho, muito obrigada. Antes de finalizar, a gente tem uma brincadeira que a gente faz com todo mundo aqui, que é, como a gente é o Escancar Agro, né? Que tem esse propósito de deixar as coisas bem abertas ao diálogo, enfim, ao enfrentamento dos nossos tabus também, até para construir um caminho, né, de solução para todos. E a gente tem aqui os temas espinhosos hoje na mídia. Opa, vamos lá. O agro tem a ver. Sim. E aí a gente fala a palavra e você fala a primeira que vier na sua cabeça. Tem gente que fala só uma palavra, tem gente que dá uma explicaçãozinha. Olha, cada um, fique à vontade. Isso é surpresa aqui. Não sabia disso, não. Vamos lá. Se fala, ninguém vem. Não, mas vamos lá. Se depois assistir e quiser cortar, a gente corta. Não, vamos lá. Eu sou bem aberto nesse sentido e transparente. Vamos lá. Beleza, vamos lá. A gente chama sequência espinhosa. Vamos lá. Desmatamento. Desmatamento não é problema. Não vejo isso como um problema. E o agronegócio trabalha muito isso. Né? A gente vê as áreas legais. E eu vejo que o Brasil hoje, se você vê os percentuais de área cultivada perto de outros países, não é o problema. Terra indígena. Olha, esse é um assunto que nos últimos dias ficou bastante discutido, né? Sim. Bastante em voga. Eu vejo que eles têm o direito a eles, mas tudo que já foi construído, e esse marco legal aí está mostrando isso, acho que cada um tem o seu papel. Eu penso que nós temos que olhar para os índios de uma outra forma. Muitas ONGs impedem o poder público de fazer um trabalho lá dentro. Né? Você não pode construir casa, você não pode construir esgoto, você não pode construir nada lá dentro de uma reserva, porque tem uma ONG protegendo. Então, a hora que nós conseguirmos passar por cima disso e dar infraestrutura para os índios, né? Aí não vai interferir na cultura, mas a gente vai dar infraestrutura de saúde, nós vamos terminar com todos esses problemas aí. Reforma agrária. Olha só, eu penso que pessoas, e aí eu vou falar um pouco da minha família também, né? Pessoas que têm conhecimento do agro, conseguem trabalhar no agro, eles têm o direito a buscar isso, tá? O que eu não concordo é alguns grupos fazerem invasões de bens, de propriedades de pessoas que são lá e que conseguiram isso de forma honesta. Eu acho que dá para trabalhar muito forte isso. Vimos nos últimos anos que foi trabalhado silenciosamente e que deveria ter sido mais divulgado e que funciona. Eu já estive dentro de um assentamento sem terra no Rio Grande do Sul e vendia muito para esse assentamento e ele funcionava organizadamente. Tá? Legal. Então funciona sim, desde que nós tenhamos pessoas certas lá dentro. E por coincidência, né, o segmento é MST. Bom, aí é o seguinte, eu acho que todo movimento, e aí o MST, tem pessoas boas e tem pessoas que estão lá só para fazer essa baderna, né? Eu acho que tem que se dar a liberdade das pessoas brigarem, lutarem por aquilo que querem. Mas tem que também, tudo aquilo que eu tenho que entender que do outro lado lá também tem a pessoa que tem o direito dela, né? Então, o que eu estou vendo assim, que usam isso para uma alavanca pessoal, né? Buscar o próprio, lá dentro, pessoas que estão buscando
egoístas, né? Que está pensando nelas, não está pensando no movimento. Então, não concordo. Eu penso que deveria ser tratado de uma forma diferente esse tipo de... E ver de onde vem esse financiamento também. Fazendas verticais. Assim, ó, o que nós... são tendências da fazenda vertical que eu vejo assim... até nós temos um cliente agora, que a gente tem que conversar com eles a respeito disso. É uma tendência, né? E que, se bem estruturada, vai funcionar bem, na minha visão. Inteligência artificial. Essa vem para ficar. Tá? Assim, eu conversava com um CEO de uma grande multinacional. Nós ainda, dentro da agricultura, nós ainda vamos uns 5 anos para que isso funcione bem. Vamos lá, implementos autônomos, né? Os drones autônomos, tudo aquilo lá. Ainda a gente vai uns 5 anos para a tecnologia chegar lá. Mas está aí, vai funcionar e vai ser um ganho gigantesco para todo mundo. Mudanças climáticas. Olha só, essa é uma questão que vem há muitos anos se arrastando. Eu estudo muito isso. E aí outro dia eu estava numa palestra do professor Luiz. A Terra é um ser vivo e ela vem de aquecimentos cíclicos. E não tem como ser humano influenciar nisso. Então é muita conversa para vender muita coisa. E nós estamos dentro de um ser vivo que tem os seus aquecimentos. Se você olhar, se eu não me engano, 1932, se eu não me engano, nós tivemos uma enchente em São Paulo que o nível dos rios subiu lá em cima. Como é que era o desmatamento naquela época? Como é que era, em 1932, a poluição urbana? Não se tinha. E houve, assim, a água tinha para onde escoar, não tinha cimento, não tinha asfalto. E houve um alagamento gigantesco, um dos maiores. Eu só não sei se esse é o ano certo, mas teve. Então, assim, não tem como o ser humano, segundo estudos, influenciar no aquecimento global. É a Terra que está viva e que tem esses altos e baixos. Se você olhar os ciclos, ela está. E nós estamos, por incrível que pareça, começando um ciclo, segundo o professor Luiz, de esfriamento do planeta. Pressão internacional. A pressão internacional flui porque nós somos já somos o primeiro em produção em várias coisas, seremos o primeiro em grandes outras. E quando você começa, não só internacionalmente, mas quando você começa a se destacar, tanto na empresa, quanto na família, quanto em qualquer lugar, a pressão vai vir. Então eu penso que o nosso país vem forte, o agronegócio alavanca isso. Nós somos o primeiro em produção já em vários grãos e também em fibras, estamos caminhando a passos largos. Outro dia eu estava vendo que em termos de proteína animal, nós também vamos ser o número 1 do mundo. Então, quando se tem isso, vai haver pressão internacional, vai haver grandes órgãos querendo pegar uma fatia desse bolo. Então, é porque a gente está fazendo sombra, e quando faz sombra, as pessoas nos pressionam, elas querem estar junto nesse bolo aí. Vai vir. Pesquisa brasileira. Olha só, vamos lá. Nós só estamos aqui, na minha visão, porque houve uma pesquisa. Você sabe que o Cerrado brasileiro era, aqui principalmente na Bahia, era o Além São Francisco, você não tinha produção. No momento em que a Embrapa veio para cá, pesquisou, mostrou que esse solo deu produtividade, começou no Mato Grosso, veio para o restante do Cerrado, e se provou que sim, pode provar. Então, sim, nós temos hoje, por exemplo, eu estou com um trabalho, uma parceria entre a nossa empresa, a Marinho Hermes Treinamentos, e a Fundação Bahia. Hoje, por exemplo, eu estava vendo lá, eles colhendo algodão essa semana, né? Algodão da pesquisa, tudo manual, para saber qual a melhor variedade, né? Então, sim, cada um de nós devia pensar em ajudar e de uma certa forma, promover esta pesquisa. Nossa empresa resolveu fazer um trabalho lá dentro, né? A gente está contribuindo com conhecimento com os colaboradores para deixar a Fundação Bahia, por exemplo, mais forte. Legal. Então é a nossa maneira de investir na pesquisa. De contribuir, né? De contribuir. Então, se nós pensássemos assim, todo mundo pensássemos em termos de empresa, nós temos que investir sim na pesquisa para melhorar cada vez mais, porque a gente vai alimentar o mundo. Perfeito. Mais duas. Vamos Políticas lá. para o agro. Eu penso que
entra governo, sai governo, o agronegócio ele sobrevive a essas crises. E como eu já trabalhei em governos, eu penso que nós devemos criar demandas e políticas públicas que fique mais fácil não só a parte da produção, mas também a parte da industrialização. Eu penso que essas políticas voltadas para o agronegócio, elas têm que ser intensificadas, e é um papel nosso, quando a gente elege alguém para ser nosso representante, tanto no estado, quanto no município, quanto no país, a gente tem que ter uma avaliação mais firme para isso. Porque a gente vai precisar dessas políticas, tanto de meio ambiente, quanto de financiamento, quanto de pesquisa. A gente precisa intensificar esse cuidado maior. E agro do Brasil em relação ao mundo? Bom, um pouco já falamos, né? Que eu vejo assim, e o agronegócio está sendo vitrine no Brasil agora, né? Todo mundo fala de agro, né? Eu vejo instituições financeiras até não gostam muito do agronegócio, né? Mas ver aqui, eu estava conversando com um diretor essa semana, ele disse, ele está vendo lá que na hora que ele abre no computador, as bolinhas verdes, amarelas e vermelhas, o setor que está verde é onde eles vão investir o dinheiro deles, né? Então o agronegócio hoje está verde, é um monte de coisa, tem muita gente voltando a atenção para essa rentabilidade que é o agronegócio brasileiro. Então eu penso que nós estamos num momento fantástico, na agricultura, está sendo vista pelo mundo, e nós, como um país que tem muito a explorar ainda, muita coisa a ser feita, e nossa região principalmente, a região de Luiz Eduardo Magalhães, é uma região que tem muita coisa a ser feita, falta muita gente para a gente conseguir dar conta do que está vindo aí. Então eu penso que se a gente estiver bem preparado, bem estruturado, como estamos nesse caminho, o agronegócio brasileiro ele é a vitrine para o mundo. Você tem uma ideia? Um dos nossos treinamentos online, tá? A gente tem uma agência que está cuidando disso, ele a legenda é em inglês. Por quê? Os americanos, o mundo inteiro está vindo aprender com o agronegócio brasileiro. Eu disse, poxa, por que botar em inglês a legenda? Não, Marinho, os caras, a pesquisa e tal, que eles vêm para o Brasil buscar conhecimento. Então, nós somos a vitrine. Perfeito. Você vê que a gente também não debate com você, porque a ideia é depois a gente aprofundar, ter um episódio para cada tema desses, né? Futuramente a gente vai... Perfeito. Vai falando, mas é muito legal ver a opinião, né, de cada convidado que chega aqui. Enfim, a gente tem na verdade, a gente tem um consenso bem grande entre os convidados, né? Se você for ver, tem uma similaridade muito grande. Uma que eu acho legal, assim, de todo mundo, é tipo assim, todo mundo tem um entendimento sobre a importância de reforma agrária e acha ela necessária, e por outro lado, repudia as ações de como o MST age, né? Sim. Então, as extremas, né? O nosso negócio não é que a gente é contra, né, a reforma agrária, a gente é contra o método de um grupo aí que se coloca dessa maneira. Né? E aí, até como o Marinho falou, até mesmo dentro do grupo, né, você tem essas duas realidades, né, de pessoas que realmente estão fazendo coisa certa, boa lá, e infelizmente acaba sobressaindo só o barulho, né, dos extremistas. Exatamente. É o que vende a notícia. É o que vende a notícia, né? E assim, esse mundo de hoje que a gente vive, há uma distorção de algumas coisas, né? Uma vez a notícia tinha dois lados, hoje ela tem vários, né? É uma distorção, então você vê de onde sai a fonte, né? Se é a fonte confiável e tudo mais, e aquilo que eu volto, se cada pessoa trabalhar os seus valores verdadeiramente, isso muda, né? Então a gente tem que começar a incentivar o jovem a pensar de outra maneira, a agir de outra maneira, a ter os seus valores bem definidos, né? Mudar o indivíduo para mudar o todo, que vocês mesmos falam, né? Exatamente. Marinho, muito obrigada. Deixa o contato aí de quem quiser saber mais, né? Conhecer o seu trabalho, como que entra em contato com você? Hoje nós estamos no Jardim Paraíso, com a nossa sala lá na rua 1º de Maio, no prédio da Edifício Paraíso, né, sala 09.
hoje nós, como eu te falei, a gente entrega muito personalizado, então a gente está indo muito nas empresas fazendo treinamento, a gente entrega algumas coisas no Hotel Santiluz. A gente daqui uns dias tem novidade, a gente está indo para uma outra sede onde vai ter tudo no lugar só. E você sabe que tem um ouvinte do Brasil todo aqui, né? Sim, então assim, nós estamos nas plataformas, hoje nós temos o nosso site, que é marinhohermestreinamentos.com.br, nosso Instagram também, onde tem vídeos, tem dicas e tal, que é o Marinho Hermes Treinamentos também, né? Tem a minha rede social, que é Marinho Hermes, né? A da Jaqueline, que também trabalha. Também nós temos uma outra rede social que é o Enneagrama Bahia. Enneagrama Bahia, que é o do Instituto Enneagrama, que é da questão do perfil emocional. E nós temos treinamentos, então, presenciais, online. Amanhã à noite começa um treinamento de vendas que você fez online aí para o Brasil todo. Tem gente lá do Rio Grande do Sul, né? Que legal. Daqui da Bahia, do Goiás, enfim, do Paraná, tem gente de todo o país nesse treinamento de vendas que gera muito network. Então, hoje a gente está nessas plataformas também, está aberto. Posso falar meu telefone aqui? Claro, fica à vontade. Pode ligar para mim aí, meu telefone está sempre aberto para ajudar todo mundo, é o 779-9804-0090, que é o meu telefone particular. Pode me ligar a qualquer hora. Você tinha que ver quando... O que me liga de vendedor, Marinho do céu, o que eu digo para o agricultor quando ele diz assim, eu não vou comprar porque a soja está caindo demais. Então as pessoas me ligam para saber como sair de algumas situações, né? Pessoas que treinam comigo, então a gente está sempre disposto a ajudar. Perfeito, muito bem. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né? A gente está aberto a novas discussões, até ter outros debates aí nessa questão, porque é uma questão que a gente gosta muito, que é desenvolvimento de pessoas. Então, a Jaqueline, a gente está sempre disposto a ajudar. E numa outra oportunidade, a gente está preparando um projeto social, que daqui uns dias a gente vem anunciar aqui, mostrar para vocês como vai ser esse projeto, porque aí é o nosso papel aqui dentro é ajudar pessoas que muitas vezes não teriam condições financeiras, mas que são os diamantes que a gente precisa polir. E a gente joga show de bola para o mercado aí uma mão de obra mais qualificada. Ai, que massa. Estamos abertos, com certeza. Que puder ajudar, também estamos disponíveis. Ok, obrigado. Naldo? É isso, obrigado. Muito obrigado mesmo. Isso aí. Sucesso então, a vocês. Galera, vocês já sabem como funciona aqui, né? Deixa seu comentário aí no vídeo, manda lá o e-mail para contato@agroinsight.com.br com a sua sugestão, com a sua opinião. Enfim, estamos abertos aí até ajudar também a resolver problemas. Se você é produtor rural, se você é profissional, tá com algum problema aí, manda. A gente tem o nosso network aqui que a gente também consegue ajudar. Já sabe também o esquema, né? Se inscreve aí no canal do YouTube, dá like se você gostou do vídeo, compartilha, ajuda a gente a chegar aí numa comunidade que vai ajudar muita gente no agro e principalmente ao agro se comunicar melhor. Muito obrigada e até o próximo episódio.